no que dele, por ele, para ele são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Que alegria estarmos juntos novamente para mais um momento da palavra do Senhor. E como nós temos falado de um encontro com o nosso Deus, o Deus da palavra. É muita alegria estarmos aqui novamente. Bom, no meu programa anterior eu iniciei colocando uma Bíblia para aqueles que pudessem ter o interesse de ganhar uma Bíblia fornecida ali pelo nosso Empório Gospel, né, a livraria, e que nos cedeu, né, amorosamente esta Bíblia. Então, hoje eu quero dizer para os irmãos, os telespectadores, que esta Bíblia foi ganha, né, pela primeira pessoa que ligou ali na nossa loja, na loja do pastor Chico, meu esposo, e se identificou. E foi a Lili, ali da Lili Lanches, na rua, se não me engano, Anchieta. Então nós louvamos a Deus pela vida da Lili, tem assistido a nossa programação e ganhou então a Bíblia do Empório Gospel. Agradecemos também os patrocinadores deste programa. Bom, este momento é um momento muito especial que nós iremos falar a respeito da fé. Hoje o nosso assunto é a fé, né? E eu quero iniciar este programa lendo em Hebreus capítulo 11, o verso 1, que fala o que é a fé. O que é fé, né? Então nós lemos assim na palavra do Senhor. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Bom, amados, então aqui nós já entendemos que a fé bíblica, ela é uma fé sobrenatural. Não basta apenas acreditar naquilo que nós vemos. Por exemplo, eu estou aqui com essa Bíblia na mão e eu acredito que ela é uma Bíblia, porque eu estou vendo, eu leio, eu posso manuseá-la e eu sei que esta é uma Bíblia. Então eu acredito que eu estou pegando, eu estou lendo uma Bíblia. Mas a palavra de Deus diz que a fé é uma convicção de algo que você não vê. Então, determinadas situações que você ainda não viu sendo manifestadas como reais hoje, mas você tem a certeza daquilo que você espera, daquilo que você quer ver acontecer e também a convicção de que aquilo será realizado. Então a fé, ela não depende daquilo que nós colocamos as mãos, ela não depende daquilo que nós olhamos com os olhos físicos, ouvimos, mas a nossa fé depende de uma convicção sobrenatural que vem no nosso ser, na nossa vida, e nós passamos a ter a certeza daquilo que pode vir a acontecer. Nós temos a certeza que se manifestará. Que bênção, né? Nós termos fé. Por exemplo, hoje você talvez tenha aí dentro da sua casa
alguém que esteja enfermo. E aí então você não está vendo a cura. Você não consegue enxergar no corpo desta pessoa, ainda hoje, a cura. Mas pela fé você pode enxergar espiritualmente, pela tua convicção. Você vai esperar que amanhã ou depois, não sei em que momento Deus vai escolher, mas para manifestar aquilo que você espera, aquilo que você tem convicção, vai acontecer. Isso é fé. Você tem a certeza que se manifestará a cura. Bom, vamos dar um outro exemplo. Você tem um problema aí familiar, você está com um problema com o seu filho tem te dado algum problema, tem sido uma criança rebelde, talvez uma criança agressiva, e você não consegue enxergar uma mudança. Mas a hora que você coloca os olhos em Deus, você passa a esperar esta mudança. E de repente você já não está apenas esperando, mas você já tem uma convicção de uma mudança na vida da sua filhinha, do seu filho, e você passa então a trazer à existência algo que ainda não existe, mas que será manifestado por causa da tua fé. Então isto é fé. E agora eu quero ler ainda alguns versículos também aqui em Hebreus, capítulo 10, que diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, somos daqueles que não retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Olha que tremendo estes versículos da palavra aqui do Senhor. O autor de Hebreus, ele diz assim, que o justo, ele viverá pela fé, né? O homem justo, a mulher que é justa, aqueles que foram justificados por Deus através do seu Filho, Jesus Cristo, eles viverão pela fé. Amados, então a partir do momento que nós temos Deus no nosso coração, fomos justificados, né? Fomos considerados justos por causa do Senhor, a nossa vida agora tem que ser pela fé. Nós não podemos mais ter a incredulidade na nossa vida. Nós não podemos mais duvidar daquilo que Deus tem para a nossa vida. E é interessante o versículo seguinte, que diz que aqueles que retrocedem na sua fé, Deus não tem prazer na sua alma. Se ele recuar, diz o Senhor, a minha alma não tem prazer nele. Então aqueles que abandonam a sua fé, aqueles que voltam atrás, aqueles que retrocedem, né? Aqueles que negam a sua fé, que um dia tiveram um encontro maravilhoso, passaram a crer e de repente estão retrocedendo na sua fé. A Bíblia diz que Deus, o Senhor, ele não tem prazer na vida destas pessoas que retrocedem, que olham para trás. Então, amados, a gente vê hoje a nossa vida pastoral nos dá uma experiência muito grande com relação às pessoas. E a gente vê muitas pessoas chegarem, né, na igreja e dizer assim pra gente:
Olha, pastor, eu estou afastada há muito tempo. Eu estou afastada há tantos anos do Evangelho. Eu não ando mais, né, nos caminhos do Senhor. Há tanto tempo eu estou fria na minha fé. Então a gente vê pessoas que tiveram um encontro, pessoas que tiveram momentos de grande intimidade com Deus, retrocedendo, olhando para trás, voltando, né? Deixando a mão do arado e voltando atrás. E eu quero dizer, Deus não tem prazer, Deus não se alegra com estas coisas. Então é bom que nós perseveremos, que a gente continue tendo a grande esperança e tendo a convicção das coisas que podem trazer alegria, paz, renovo em nosso coração. Isso é muito importante, né? Nós vivemos pela fé. E desta forma nós iremos agradar o Senhor. Quando temos fé, agradamos ao Senhor. Eu quero ler um outro versículo. Hoje vamos estar praticamente aqui em Hebreus, né? Somente no final da minha palavra que eu vou ler outros textos. Então, ainda em Hebreus, capítulo 11, verso 6 agora. Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torne galardoador daqueles que o buscam. Então, veja bem, amados, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você tem no seu coração agradar o coração do Pai, e quando nós falamos de Deus, nós não falamos de um ser que está distante, nós não falamos de um ser que está lá no céu e nós aqui na terra. Não, nós falamos de alguém presente. Nós cremos num Deus presente. Nós cremos num Deus que está dentro de nós. Então, você quer agradar este Deus porque Ele é o teu Criador. Você quer agradar este Deus porque Ele te sustenta, porque Ele te dá vida, porque Ele dá o ar que você respira, porque Ele te cura, porque Ele te sara, porque Ele te liberta. Então, tenha fé, porque a palavra de Deus diz que sem esta fé, sem esta convicção daquilo que eu não vejo, é impossível agradar a Deus, porque eu preciso me achegar, eu preciso me aproximar dEle, sabendo que Ele existe e que Ele é aquele que me presenteia, o galardoador daqueles que o buscam. Você vai buscar alguém sabendo que Ele existe verdadeiramente, que Ele é um Deus vivo, que Ele pode todas as coisas, que Ele é soberano, que Ele está aí te ouvindo agora, que Ele está aí agora tocando o seu coração, que Ele está aí agora entrando na tua casa para realizar um milagre na tua vida, na vida dos seus. E é interessante nós, aqui neste capítulo, também o autor de Hebreus fala a respeito dos heróis da fé. Amados, nós somos a igreja do Senhor e nós temos que dar continuidade a tudo aquilo que aconteceu na Bíblia. Primeiramente no Antigo Testamento, depois no Novo Testamento. E dentre os heróis da fé, Hebreus cita o nome de Abel, né? A palavra de Deus diz que Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que o de Caim, e que Deus se agradou deste oferecimento de Abel, porque ele fez isso pela fé, como um justo. Ele teve a aprovação de Deus. E também a palavra cita Enoque, que pela fé foi trasladado para não ver a morte.
não foi achado, porque Deus o trasladara. E antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Olha que tremendo! Então Enoque, ele não viu a morte, porque Deus se agradou tanto de Enoque, do seu testemunho, que Deus o trasladara, Deus o levara para junto dele, sem que ele provasse a morte. E ainda falamos aqui da vida de Noé, e a palavra de Deus diz assim: pela fé Noé, divinamente instruído, ele não temeu a Deus, ele fez uma arca para a salvação de sua casa, e desta forma ele exerceu a justiça que veio da fé. Então Noé, pela fé, ele construiu uma arca antes que Deus destruísse a humanidade através de um dilúvio. Ele dá orientações a Noé, e Noé creu. Pela fé, ele construiu a arca para abrigar a sua casa. Ainda nós temos aqui o exemplo de Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ir. Amados, será que se nós hoje fôssemos chamados por Deus através de um sonho, através de uma visão, dizendo: olha, pastora Cristina, deixa tudo que você tem, deixa a sua casa, o seu ministério, deixa o seu trabalho, deixa o seu dia a dia, e você vai sair daqui andando para um lugar que eu te mostrarei. Você não sabe para onde é, mas você vai, e eu vou te mostrar. Olha, amados, é difícil, mas nós temos que entender que pela fé, e quando tocados pelo poder de Deus, se houver uma testificação de que realmente Deus fala conosco, como falou com Abraão, e ele creu pela fé, e ele obedeceu, diz a palavra, e ele então deixou tudo que tinha, o seu gado, a sua casa, e foi para uma terra que Deus lhe mostrou, onde ele se tornou o pai de muita descendência, de uma nação inteira, de todos nós. O pai da fé foi Abraão. Bom, nós temos também a citação neste texto de Sara, a esposa de Abraão, que a Bíblia diz que pela fé a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Olha que tremendo! Então aqui Sara, nós vemos que Sara já não tinha um ventre fértil. Sara, ela foi chamada para ter um filho na sua velhice. Abraão já era de idade, Sara já era de idade, já não havia mais possibilidade de eles gerarem um filho. Mas Deus faz uma promessa, e eles creram. E nós vemos então que o filho da promessa, Isaac, ele vem através de um ato, de um sentimento, de uma convicção de que aquele que teve por fiel, que fez a promessa, ele não mente. Foi Deus quem fez a promessa a Abraão e Sara. E eu quero dizer algo para você. Amados, Deus nos dá tantas coisas boas, como não daria também, né, um desejo do teu coração, algo que você estivesse necessitando, algo que você estivesse precisando aí na sua casa, e você de repente pela fé começasse a crer, a ter a convicção, a ter realmente uma vida transformada por um poder sobrenatural, e pela fé você passasse então a enxergar, né, aquilo que você tanto espera. Que maravilha, que alegria nós podemos ter através dos acontecimentos que Deus vai mostrando no nosso dia a dia. E agora eu quero ler ainda aqui em Hebreus capítulo 11 ainda,
mais 4 versículos que dizem assim: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga os exércitos estrangeiros, e as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Olha quanta coisa que no passado nós vemos se realizando através da fé de homens e mulheres de Deus, justos, que creram, né? Então aqui o verso 33, olha que maravilhoso, que diz que pela fé estes homens subjugaram reinos, né? Praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, isto é, nos momentos de grande dificuldade, nos momentos da luta, nos momentos em que o inimigo vinha em direção a estes homens, eles pela fé se livraram, pela fé receberam a promessa do livramento do Senhor. Então, pela fé, minha amiga, meu irmão, meus queridos, né? Recebam pela fé a palavra do Senhor, recebam pela fé os livramentos do Senhor, recebam pela fé as manifestações de um Deus grande e poderoso, que pode fazer algo na tua vida ainda hoje. Eu quero ler uma palavra aqui em 1 Timóteo agora, a respeito, aqui Paulo escreve a Timóteo uma carta e ele fala também a respeito da fé. Olha que interessante. Paulo diz assim para Timóteo: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Olha que tremendo. Paulo está dizendo, olha, para que a gente não naufrague, não caia, não escorregue, não deixe a nossa fé, para que a gente não naufrague na fé, nós não podemos rejeitar a boa consciência, os bons pensamentos. A nossa mente tem que estar sendo voltada totalmente para o Senhor. A nossa mente não pode ter pensamentos ruins, de má consciência, mas a nossa consciência tem que ser uma consciência pura, limpa, não contaminada, porque senão, se não tivermos uma boa consciência, viremos a naufragar na nossa fé. Então, amados, tenham os seus pensamentos bons. Não é questão de pensamentos positivos, não. Isso vai acontecer, eu vou repetir isso tantas vezes. Não, a fé não é assim. A fé, ela é convicção, é algo que vem de dentro para fora, né? A boa consciência, o pensamento, manter a consciência pura, livre, para estarmos recebendo do Senhor as coisas que esperamos e não naufragarmos na nossa fé. E em 2 Timóteo, capítulo 4, ainda aqui falando sobre a fé, Paulo, escrevendo uma segunda carta a Timóteo, ele já estava percebendo que os seus dias estavam contados, ele estava para partir deste mundo. E Paulo diz assim:
Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida já está chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a minha fé. Que maravilha! É interessante isso. Nós, quando vemos alguém chegando, né, no final da sua vida aqui nesta terra, que gostoso nós dizermos isso. Eu, aqui pregando esta palavra, me lembrei do culto, do falecimento do meu pai. É interessante que essas coisas não nos saem das nossas lembranças quando as coisas tocam o nosso coração. E naquele momento ali daquele culto, da partida, né, do meu pai, o pastor estava dando uma palavra. E o pastor, ele disse assim, que a respeito do meu pai, que este é um homem que nós podemos dizer que combateu um bom combate, que completou a sua carreira e que guardou a sua fé. Então, amados, me deu uma alegria muito grande naquele momento, de ouvir a respeito do meu pai, uma realidade da sua vida. Realmente, ele tinha combatido um bom combate, completado a sua carreira e guardado a sua fé. Devido à fé deste homem, eu e toda a minha família hoje, servimos ao Senhor. Eu, minha irmã, minha mãe, nós estamos completamente voltados para o Senhor. Da minha descendência também, já várias pessoas servem ao Senhor. Então, que nós também possamos caminhar nesta carreira, combatendo o bom combate, completando a nossa carreira, mas guardando a nossa fé. Até o final, guardando a nossa fé. Por que guardando a nossa fé? Porque nós não podemos voltar atrás. Não podemos abandonar a nossa fé, porque nós lemos no início do programa que se não guardarmos a nossa fé, se retrocedermos, Deus, o Senhor, não tem prazer na nossa alma. E você deve, acima de tudo, saber que você tem uma armadura disponível na sua vida para lutar contra os embaraços desta vida. E com relação à fé, Efésios capítulo 6 diz assim, que nós devemos tomar o escudo da fé com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomar o escudo da fé com o qual poderemos combater ou apagar os dardos inflamados do inimigo. Se você tem um inimigo que tem entrado na tua casa para destruir seu casamento, destruir sua vida cristã, destruir a sua fé, se você tem um inimigo espiritual ou inimigos humanos, eu não sei qual é o seu inimigo, qual é aquele que tem lançado dardos inflamados sobre a tua vida para que algo não dê certo, mas você pode ter certeza que vem do maligno. Você só tem algo a fazer. Toma o escudo da fé e lute contra os dardos inflamados do teu inimigo, do nosso inimigo, que é o maligno, Satanás e os seus demônios. Esta é uma palavra que você deve guardar sempre na sua vida e no seu coração. Se você tem algum problema, agora creia neste momento que eu vou orar, que você alcançará a tua vitória pela tua fé. Exerça a fé na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar neste momento. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos apresentar este lar que nos assiste agora, este lar que está com problema, este lar que tem enfrentado lutas, este lar que tem estado em conflito,
Nós não sabemos que tipo de conflito esta vida, esta mulher, este homem, este jovem tem enfrentado. Mas, Senhor, Tu sabes, Tu conheces. E através da fé, de uma semente sobrenatural lançada no coração destas vidas, possa haver vitória, possa haver mudança, possa haver transformação, possa haver um renovo em cada vida. Ó Deus, dá vitória, Senhor, que através da fé nós possamos repreender o nosso inimigo, através da fé nós possamos apagar os dardos inflamados do inimigo. Amém? Que você possa crer nisso. Tenha convicção daquilo que você ainda não viu, mas que você sabe que Deus manifestará na sua vida. Em nome de Jesus, fica com Deus nesta tarde e até o próximo programa, em nome de Jesus. No que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que Deus